Olá, eu sou a Érica Caldas, sócia Account Manager da Bridge, e nesse vídeo eu vou trazer uma das práticas descritas pelo ITIL, que é a gestão de mudanças de TI. O meu objetivo aqui é explicar de forma simples o que é a gestão de mudanças, a importância de instituir essa prática na organização e 4 dicas de como implementá-la. Antes de explicar a importância do processo, da prática de gestão de mudanças, é importante deixar claro o que é uma mudança de TI. O ITIL conceitua a mudança como qualquer adição, modificação ou remoção de um item de configuração, seja ele um processo, uma documentação, uma arquitetura, uma nova funcionalidade que afete os serviços de TI. Dada a complexidade que as mudanças de TI podem alcançar, é importante que seja instituído um processo, um fluxo de gestão de mudanças que parta desde a análise, priorização, planejamento e implantação dessas mudanças, minimizando assim os possíveis riscos e impactos negativos para os processos de negócio. Em geral, é comum escutarmos dos nossos clientes algumas justificativas do porquê do processo de gestão de mudanças ser incompatível com a realidade da TI. Uma das justificativas que mais ouvimos é que esse é um processo que burocratiza o trabalho de TI, trazendo alguns entraves e atrasos para a execução dessas mudanças que são cada vez mais críticas num momento em que os negócios estão se transformando e buscando inovação. Justificativas como essa são comuns em TIs ainda pouco maduras no tratamento das mudanças e que acabam traduzindo uma informalidade no atendimento ao negócio e trazendo também um maior risco para a operação. Nestes casos, as mudanças acabam sendo realizadas sob pressão e não passam pelo devido processo de priorização, não envolvem as pessoas corretas e acabam trazendo alguns riscos e impactos negativos para o negócio. Naturalmente, quando estamos imersos na correria do dia a dia e na busca por soluções aos problemas que surgem a todo momento, fica difícil a gente conseguir imaginar como que uma correta instituição desse processo e adição de rotinas de trabalho, uma mudança mais bem estruturada, pode trazer e alavancar o rendimento da nossa equipe. Já tivemos a experiência de acompanhar essa transformação em alguns dos nossos clientes e o que observamos é que o trabalho feito sem uma disciplina de priorização e sem seguir as devidas etapas acaba ocasionando numa reorganização constante das equipes para atenderem a demandas novas e urgentes, transformando a TI numa TI que apenas apaga incêndios e é uma TI mais reativa. Esse contexto apresentado, ele resulta num grande desperdício de tempo. Primeiro, pelo esforço e tempo que precisam ser gastos no acompanhamento dessas execuções de mudança e segundo, o tempo do retrabalho, que muitas vezes acaba ocorrendo por conta de erros ou falhas que não foram mapeados previamente. Esses desperdícios resultam em recursos que, se forem melhor dispostos, podem ser utilizados para gerar e agregar cada vez mais valor para o negócio. Entendendo o que é essa prática de gestão de mudanças e a importância de instituir ela na sua organização, agora você deve estar se perguntando, ok, mas por onde eu devo começar? Então agora eu vou apresentar 4 dicas de como implementar esse processo na sua organização. A primeira dica é que seja elaborada e definida uma priorização para as mudanças e solicitações que chegam para a TI. Esse processo, essa etapa é importante para que você consiga definir e designar os recursos necessários para conseguir atender tanto as mudanças que são urgentes, mas sem deixar de atender as demais solicitações do negócio. Uma boa prática descrita pelo ITIL é a criação de uma fila de requisições de mudança, que serão priorizadas e definidas de acordo com critérios pré-estabelecidos pela sua organização e que façam sentido para o seu negócio. A segunda dica é a definição de uma autoridade de mudanças. Antes da mudança passar para a etapa de implantação e execução, é importante que ela seja avaliada e aprovada por pessoas que conheçam os riscos e os benefícios dessa mudança e que tenham propriedade sobre o tema. É comum encontrarmos em algumas empresas a definição de um comitê consultivo de mudanças, em que eu tenho alguns membros que são fixos e membros esporádicos, que acabam sendo envolvidos de acordo com a necessidade e com o tipo de mudança em questão. A terceira dica traz a importância de planejar e comunicar a mudança que foi aprovada. Essa é uma etapa importante e fundamental porque ela trabalha a governança do processo e ela traz o benefício de que todos os envolvidos estejam cientes e de acordo com a mudança que vai acontecer, que as mudanças aconteçam no tempo, no horário devido e propício, evitando, de certa forma, impactos negativos para os processos de negócio. O ITIL 4 apresenta uma boa prática que pode ajudar nesse planejamento das mudanças, que é a criação da agenda de mudanças.
A formalização de uma agenda de mudanças é importante para essa comunicação, para ajudar na designação dos recursos, dado que a gente sabe que muitas vezes eles são concorridos, para que você não tenha conflitos, né, de mudanças ocorrendo no mesmo período e mudanças que estejam no mesmo ambiente, além de você evitar também impactos negativos nesse sentido. A quarta e última dica é que seja elaborado um plano de implantação, que contenha o passo a passo a ser realizado para a execução dessa mudança e que contenha também planos de teste e planos de remediação. O plano de testes deve deixar claro quem serão os envolvidos e o que deve ser testado. Para isso é muito importante que se tenha clareza sobre todos os sistemas e funcionalidades que serão impactados por essa mudança, além também de envolver os usuários finais nesses testes. Através de um plano de implantação bem estruturado e com todas as informações necessárias, a gente consegue garantir que você vai ter uma baixa possibilidade de que falhas ocorram e que, em caso de falhas, você consiga rapidamente restabelecer os níveis de serviço anteriores. Bom, agora que eu falei um pouquinho sobre 4 dicas, né, de como colocar em prática esse processo de gestão de mudanças, eu acho importante trazer para vocês alguns dos benefícios que temos observado em clientes que estão passando por esse processo de transformação. Primeiramente, com a devida priorização das solicitações de mudança, é possível adequarmos a capacidade de TI para o atendimento das necessidades de negócio. Observamos também uma redução de falhas nas mudanças executadas, ocasionadas ali por possíveis riscos que não foram mapeados anteriormente. Além disso, observamos que, em casos de falha, conseguimos rapidamente restabelecer os níveis de serviço anteriores, colocando em prática o plano de remediação que foi elaborado e definido lá no nosso plano de implantação. Com o devido planejamento e mapeamento de riscos, é possível otimizarmos custos e reduzirmos o retrabalho. Por fim, com o maior acompanhamento e rastreamento das mudanças em execução, é possível melhorarmos a nossa comunicação, principalmente com os envolvidos e os solicitantes da mudança. Bom, eu espero que eu tenha conseguido passar de forma clara a importância, né, e o porquê de estabelecer um processo e uma prática de gestão de mudanças na sua organização, além também de passar algumas dicas sobre como implementar isso, né, esse processo no seu dia a dia. Se você tiver alguma dúvida, né, ou algum questionamento sobre o tema, você pode entrar em contato com a gente, pode se inscrever no nosso canal e pode deixar também o seu comentário aqui no nosso vídeo. Obrigada e até a próxima!